Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que está classificado às oitavas de final da Libertadores, após vencer o Deportivo Táchira em um jogo terrível, com muito sofrimento, flertando com fracasso dentro do Maracanã, mas conseguiu vencer por 1-0 e só nos classifica em primeiro graças ao próprio Flamengo, porque a LDU acabou vencendo o Central Córdoba e o Flamengo não teve a capacidade de fazer um saldo de gols dentro do Maracanã, diante da pior equipe da fase de grupos da Libertadores. Mesmo assim, Deportivo Táchira com 6 desfalques e Flamengo não conseguiu fazer o seu dever de casa. Quer dizer, fez o dever de casa, não da maneira que deveria, venceu com um placar mínimo e com muito sofrimento por 1-0. E nós vamos trazer os bastidores do Flamengo nesse dia seguinte, tá? A esse jogo, o que pensa o Felipe Luiz, o que pensa a diretoria do Flamengo em relação ao que foi exibido aos torcedores. Inclusive, o Flamengo saiu de campo vaiado, a torcida pedindo comprometimento dos jogadores. Nós vamos falar sobre isso. Tem também informação exclusiva em primeira mão sobre Alcaraz, martelo batido sobre o jogador que não vai ser mais jogador do Flamengo. A gente vai contar essa história para vocês. E o Neymar se pronunciou sobre a informação do colega Paparazzo Rubro-Negro de que o staff dele havia indicado o nome do Neymar ao Flamengo para jogar o Super Mundial. Galera, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação também. Toda vez que vocês ativando o sininho aí, toda vez que eu publicar um vídeo aqui no canal, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Sabe o que tem também no vídeo de agora? Empresa que comprou mando de campo do jogo do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo está devendo ao Flamengo. É inacreditável isso. Mas vamos para as informações. Antes de mais nada, pessoal, já que esse é o primeiro vídeo pós-jogo, ontem eu não consegui fazer live pós-jogo, estava obviamente trabalhando, enfim, correria danada. Análise. O Flamengo fez um jogo horrível, nervoso, ansioso, não sabia o que fazer com a bola. Teve posse de bola. Não teve posse de bola. O Flamengo terminou o jogo com 63% de posse de bola, ou seja, nem é algo tão espantoso assim. Meu Deus, teve muita posse de bola. Muito pelo contrário. Eu não vou comprar o discurso do técnico Felipe Luiz, que depois do jogo, na entrevista coletiva, ele disse: não existe jogo fácil na Libertadores. A Libertadores reúne os melhores times de cada país. Sentimento de vitória, de orgulho, heróico. Soubemos sofrer. 10 dentro da área defendendo e o goleiro de novo saindo como herói. Eu valorizo todas as vitórias. Esses jogadores estavam às 16 horas do domingo jogando no sintético do Palmeiras, o líder do Brasileirão. E 3 dias depois estavam aqui, alguns no sacrifício. É uma vitória, sim, temos que comemorar. Fecha aspas. Com todo respeito ao técnico Felipe Luiz, talvez a entrevista coletiva, o discurso dele pós-jogo seja pior do que a atuação em si. A atuação foi horrível. Felipe Luiz, foi horrível. Nada justifica o Flamengo sofrer para o Deportivo Táchira, o pior time da fase de grupos da Libertadores, com 6 desfalques. Os caras vieram passear, literalmente, no Rio de Janeiro. Vieram conhecer o Corcovado, conhecer o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Eles não tinham nada para fazer. E mesmo assim, se não fosse o Rossi, o Flamengo, nesse momento, estaria eliminado da fase de grupos da Libertadores. Eu considero a classificação em segundo feio para o Flamengo. Já é feio. É feio e dificulta muito a vida do Flamengo. Sabe por quê? O Flamengo, a partir de agora, vai disputar jogo fora de casa. O segundo jogo no mata-mata vai ser fora de casa. Oitavas de final, o Flamengo pode pegar Palmeiras, o Flamengo pode pegar Internacional, Estudiantes, o Flamengo pode pegar mais quem? River Plate. Olha a dificuldade que o Flamengo se colocou nessa competição. E esse discurso aqui eu não vou comprar. Você, torcedor, você pense como quiser. Estamos numa democracia. Mas dizer que o importante é que se classificou... Gente, isso era o mínimo que o Flamengo deveria fazer nesse grupo da Libertadores. Era o mínimo. O Flamengo, nesse grupo da Libertadores, não venceu o Central Córdoba 2 vezes. Jogou mal contra a LDU fora de casa. Jogou ok contra a LDU dentro do Maracanã. Jogou mal contra o Deportivo Táchira na Venezuela e só saiu vencedor graças a uma genialidade do Arrascaeta no dia. E jogou muito mal contra o Deportivo Táchira dentro do Maracanã. O torcedor presente no Maracanã ontem, ele tem o direito sim de vaiar e o jogador não pode ficar chateado com isso.
O jogador não pode ficar chateado, porque é sintomático. Se a torcida está vaiando, é sinal que o time não está representando ou não jogando bem dentro de campo. E eles precisam ter essa autoanálise. Eles não foram bem. Ganharam? Sim. Qual é o sentimento? É de felicidade? Não. É de alívio. O torcedor rubro-negro hoje acordou aliviado, não feliz, não contente. Muito pelo contrário. E digo mais, tem alguns até preocupados. E com razão. Porque a próxima fase da Libertadores da América para o Flamengo vai ser extremamente complicado. É torcer para pegar um time, entre aspas, mais fácil. Pode ser a LDU, que estava no grupo do Flamengo e passou em primeiro. O Flamengo não se classificou em primeiro graças ao próprio Flamengo. Porque o Flamengo não conseguiu fazer o saldo de gols necessário dentro do Maracanã. Porque a LDU venceu o Central Córdoba. Olha a que ponto o Flamengo chegou. E aí, o discurso do Felipe Luiz na frente das câmeras é o mesmo nos bastidores da diretoria do Flamengo. Eu conversei hoje com vários dirigentes, o sentimento é o mesmo. Ainda bem que passamos, o importante é que passamos. Não, o importante é que passamos. Ninguém criticando a atuação dos jogadores, ninguém fazendo essa autoanálise que, de fato, o Flamengo não foi bem na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo não foi bem. O se classificar, repito, gente, era obrigação. Não é para ficar comemorando. Isso me lembra muito quando eu ficava em recuperação na época de escola e comemorava absurdamente quando passava na recuperação. A minha mãe virava: você não fez mais do que a sua obrigação, pô. E tá certo, é isso. O grupo do Flamengo era ridículo, gente. Era extremamente fácil. Teve dirigente comemorando o grupo. A torcida do Central Córdoba comemorou que pegou o Flamengo porque ia conseguir ter a oportunidade de ver o Real Madrid das Américas em loco. Eu, particularmente, não vou comprar esse discurso do técnico Felipe Luiz, nem da diretoria do Flamengo, mas eu quero a opinião de vocês. Vocês concordam com esse discurso? Acham mesmo? Cara, o Felipe Luiz, ele conseguiu comparar o duelo Manchester City e Crystal Palace com o duelo Flamengo e Deportivo Táchira. O Crystal Palace está muito mais próximo do Manchester City do que o Deportivo Táchira do Flamengo, mas muito... Gente, na boa, o Juventude, clube da Série A, vence o Deportivo Táchira. É um time amador na Venezuela. Dito isso, mudando de assunto, galera, olha essa notícia. A empresa responsável por levar... Informação em primeira mão que a gente trouxe nas outras redes sociais. A empresa responsável por levar o jogo do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil para São Luís, no Maranhão, ainda deve mais de R$500 mil ao Flamengo. Para vocês entenderem, contextualizando. O Botafogo da Paraíba levou o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil no dia 1º de maio para o Maranhão, com o objetivo de maximizar a renda da partida. Pelo acordo firmado, a empresa responsável pela realização do jogo arcaria com todas as despesas de transporte, hospedagem e demais custos do Flamengo. Mas o combinado não foi cumprido, pelo menos até o momento. O clube já desembolsou R$887 mil do próprio bolso e recebeu apenas R$300 mil de reembolso até agora. Ou seja, ainda falta aí R$587 mil a serem pagos ao Flamengo. Desde abril, o Flamengo está cobrando o valor devido, mas até o momento a situação segue sem solução. Eu entrei em contato com os representantes da empresa, me confirmaram que deve, e eu vou ler aqui exatamente o que me falaram. Ó, vamos lá. Vamos pagar semana que vem. Eles, né, no caso, vão pagar, porque isso é dívida da tiquiteira, mas vai dar certo. Não é dívida da tiquiteira. O combinado é com a empresa. O Flamengo não quer saber quem tem que desembolsar o valor para a empresa pagar o Flamengo. O Flamengo tem que receber esse dinheiro. R$587 mil paga o salário de alguns jogadores ali dentro do Flamengo, tá? Outra informação, galera. O Neymar se manifestou de maneira oficial após o colega Paparazzo Rubro-Negro dizer que o staff do jogador tinha interesse em levar o jogador para o Flamengo, para disputar o Super Mundial. E o Neymar, ele foi... nas redes sociais, nos stories, ele postou um vídeo do colega Paparazzo, se eu não me engano, lá no programa Placar Aberto, e botou uma tarja fake news. E aí no comentário, o Marcos Mota, que é VP jurídico do Flamengo, comentou também: isso não é verdade, ou seja, dizendo também que a notícia não procede. Mas fica aí, como a gente trouxe a informação do Paparazzo Rubro-Negro na ocasião, a gente tem que ser justo agora, a gente tem que trazer o lado do jogador também, que se manifestou de maneira oficial e publicamente nas redes sociais, dizendo, portanto, garantindo que em nenhum momento o staff dele
o indicou ao Flamengo, e eu acho até que ele vai renovar o contrato dele no Santos, mas isso é achismo, zero informação. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo vende Carlos Alcaraz, é isso mesmo. Informação que a gente trouxe em primeira mão também lá nas outras redes sociais, tá tudo lá, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram. Carlos Alcaraz não é mais jogador do Flamengo. O Everton, de maneira oficial, comunicou ao Fla que vai exercer a opção de compra do meia no valor de 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. Ou seja, a operação pode chegar a 115 milhões de reais pela cotação de hoje. O time inglês já prepara os documentos para Alcaraz assinar em definitivo. Uma informação que, eu repito, a gente trouxe em primeira mão. Quem me passou essa informação foi um dos representantes do atleta, eu confirmei no Flamengo, e aí tá tudo certo. Então, o jogador vendido, o Flamengo recuperando aí quase que de maneira integral o valor investido para comprá-lo na temporada passada. Vene, achou uma boa? Vamos lá. Eu gosto do Alcaraz, acho que ele poderia colaborar. Eu não sou treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo, Felipe Luiz, entende que ele não se encaixa no estilo de jogo. O José Boto, dirigente do Flamengo, entende que ele não se encaixa no estilo de jogo. O jogador não queria ficar no Flamengo, gostaria de respirar novos ares, gostaria de ficar no Everton. O Everton compra um jogador, teoricamente jovem, com potencial, e também pode vender futuramente. Então, no fim das contas, eu acho que foi bom para todo mundo, e agora o Flamengo utiliza esse dinheiro para fazer investimento no mercado e trazer jogadores que, na visão da diretoria e da comissão técnica, possam se encaixar aí no estilo de jogo, no plano de jogo do técnico Felipe Luiz. Dito isso, galera, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo, forte abraço. Fui!